todo mundo que não é de esquerda é considerado fascista pelos socialistas. Se você é a favor de privatizações, então, para eles, você é um fascista. Se você não é um eleitor do Lula, então, para eles, você é um fascista. Então, para a esquerda, ser fascista é ser antifascista é ser socialista. Mas será que isso é verdade? Será que o fascismo são... Será que os fascistas são defensores do livre comércio, capitalistas de direita? E o grande contrário do fascismo é o socialismo? Na verdade, não é bem assim. O principal nome do fascismo foi Benito Mussolini, que muitos devem conhecer pelo que ele fez na Segunda Guerra Mundial, né? E o Benito Mussolini, como que foi a vida dele? Foi o seguinte, o Benito Mussolini, ele nasceu de uma família que o pai era anarcossocialista. Inclusive o nome Benito vem em homenagem a um revolucionário mexicano chamado, acho que Benito Juárez, um revolucionário socialista. E o Mussolini, ele foi criado aprendendo os princípios socialistas, ele lia Marx, lia Engels. Logo cedo ele entrou para o Partido Socialista, escrevia para vários jornais socialistas, criou um jornal socialista e virou um militante socialista. Então ele fazia greves, ele ia pregar as causas socialistas ao longo da Itália. Uma grande mudança na vida dele aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando Mussolini ele teve a opinião de que era importante que a Itália entrasse na guerra para que os trabalhadores pudessem se armar e com essas armas fazer uma revolução socialista na Itália. Porém, o Partido Socialista Italiano discordava dessa visão. Eles achavam que não era bom que a Itália entrasse na guerra. Ele teve uma briga com o Partido Socialista Italiano e acabou saindo do partido. E por isso as pessoas elas costumam considerar que o Mussolini era um antissocialista, essas coisas. Mas o Mussolini tem uma frase dele, logo quando ele saiu do partido, que ele diz o seguinte: sou e permanecerei um socialista, e minhas convicções nunca mudarão. Elas estão gravadas em meus próprios ossos. Isso foi uma coisa que o Mussolini falou logo quando ele saiu do Partido Socialista. Então, ele nunca teve uma briga real com o socialismo. Ele teve briga com a União Soviética e com o Partido Socialista da Itália, mas não com as ideias principais do socialismo. Então, o que acontece? O Mussolini, ele começou a pregar o fascismo, ele fez a marcha sobre Roma, onde ele acabou se tornando o líder da Itália, se uniu a Hitler, participou da Segunda Guerra Mundial do lado do Hitler e do Japão, e foi morto durante a Segunda Guerra Mundial pela resistência italiana. Então a gente vê que o grande criador do fascismo é, na verdade, um socialista ou um ex-socialista, como é o caso. Mas quando a gente for ver as próprias ideias fascistas, elas não se distanciam muito do socialismo. Você vê, os fascistas, o que eles pregam? Eles pregam que o Estado tem que controlar toda a vida dos cidadãos, tem que controlar a religião, tem que controlar como deve ser a família, tem que controlar como deve ser a economia. Então o Estado ele tem um controle total sobre a vida das pessoas, assim como é o socialismo. Outro ponto em comum com o socialismo é que os dois são contrários à democracia liberal. Os dois acham que a democracia é uma grande bobagem, que é um pensamento que o socialismo e o fascismo possuem em comum. O fascismo também acredita na violência como uma forma de engrandecimento do país, acredita que o indivíduo tem que se submeter à vontade da maioria e ao Estado, então que o indivíduo, a liberdade dele vale menos do que o Estado. Então, o fascismo ele tem muitas coisas em comum com o socialismo. Ambos são ideias autoritárias que controlam muitas coisas. E na prática, o que o fascismo fez na Itália? Na questão, por exemplo, econômica. O Mussolini, ele é chamado muito de... Falam que ele é capitalista, assim, que ele era a favor do livre comércio, os socialistas dizem isso, porque falam, na Itália fascista ainda existiam empresas, ainda existia o comércio, essas coisas. E de fato existia. Mas era um comércio totalmente controlado pelo governo,
com fortes leis trabalhistas. Era um comércio que existiam muitas empresas estatais. Quem tinha empresa tinha que pagar altos impostos para o governo. Tinha um rígido controle estatal sobre as empresas, que é que nem os socialistas modernos, é que nem o que fazem os socialistas modernos. Se você for ver os governos socialistas, eles não são mais que nem naquela linha soviética de tudo é do Estado, essas coisas todas. Hoje em dia, os socialistas, eles pregam que devem existir empresas estatais, que as empresas privadas elas devem ser controladas pelo Estado e essas coisas. Então, assim, o fascismo, ele não difere muito das ideias dos socialistas, né? Outro ponto em comum é a questão das leis do trabalho. Os socialistas aqui no Brasil, eles adoram defender a CLT, falam que é uma grande conquista do trabalhador, que dá direitos ao trabalhador. Só que, eu não sei se você sabe, mas quem criou a CLT foi Getúlio Vargas, que era um fascista. Ele adorava o Mussolini, a ideologia fascista, né? E a CLT é basicamente uma cópia de um documento italiano que foi criado pelo Benito Mussolini, que é a Carta ao Lavoro, acho que alguma coisa assim, não sei falar muito bem, mas que é um documento que foi criado pelo Mussolini, que é a lei trabalhista italiana, e é a lei trabalhista que inspirou a CLT. A CLT é basicamente uma cópia dessa lei italiana. Então a CLT é um fruto do fascismo. Então, assim, é uma grande hipocrisia que a esquerda chame os defensores do livre comércio de fascistas. O fascismo e a esquerda são duas faces da mesma moeda, que é o totalitarismo. Então, se você é um socialista e gosta de chamar todo mundo que discorda de você de fascista, saiba que você é um hipócrita e muito mais parecido com um fascista do que qualquer defensor do livre mercado. É isso aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até mais.